Um dos maiores desafios de uma dev iniciante é se entender e se enxergar enquanto potência e referência. Isso porque a gente sente medo de praticamente tudo. E por falar em medos e anseios do início de carreira, nesse vídeo eu vou comentar ali sobre algumas mensagens que eu recebo no meu Instagram sobre esse assunto. O início de carreira é um super desafio. Eu lembro que em janeiro de 2021, quando eu comecei na minha primeira oportunidade como dev, tinha muita ansiedade envolvida. Isso porque eu queria muito aquela oportunidade, eu estava começando ali no emprego dos sonhos. E também porque eu havia participado de muitos processos seletivos e foi um período muito cansativo e estressante. É bem verdade que eu celebrei muito o meu sim. Tem até episódio no podcast Quero Ser Dev falando sobre isso. Mas aí, o danado do medo voltou. Isso desde o erro de dar no console até de apagar algumas linhas de código. Quem nunca comentou linhas e linhas de código só pelo medo de botar tudo a perder? Vamos confiar um pouquinho mais no Git, hein, pessoal? Tenho medo de não conseguir meu primeiro emprego como dev. Eu também morria de medo. Isso porque eu pensava, quem é que vai dar oportunidade para uma pessoa sem experiência? Mas a real é que enquanto a gente estuda programação, a gente vai acumulando experiência. A gente tem no mínimo experiência em aprender a aprender. Além disso, a gente também cria alguns projetinhos pessoais ali com os cursos que a gente faz. E isso é importantíssimo na hora de conseguir a primeira vaga como pessoa desenvolvedora. As empresas que são comprometidas em dar oportunidade para a pessoa que está fazendo migração de carreira ou para quem está começando uma carreira como pessoa desenvolvedora, elas sabem que você não vai ter vivência com metodologias ágeis, não vai ter vivência em colaboração com o time e nem em melhores práticas de desenvolvimento de software. E é por isso mesmo que algumas delas começou a criar programas educacionais. Então, basicamente, são programas onde você é contratada, você recebe para estar ali recebendo uma formação e depois de um período você é encaixado em algum time. E aí você consegue ter a vivência em times e em projetos. Outro ponto também é que quando você começa na sua carreira, se você vem de uma migração, você traz muitas habilidades comportamentais porque você teve uma carreira anterior e fez uma migração de carreira. E essas habilidades comportamentais, né, que são as famosas soft skills, são muito importantes também ali na hora de conseguir a sua primeira vaga. Uma boa opção também, que é para quem está na faculdade, é importantíssimo que você busque por estágios também, porque é mais uma oportunidade para criar experiência. Agora, uma coisa é fato. Se você não se inscrever, se você não aplicar para processos seletivos, aí sim é que você não vai conseguir a sua vaga dos sonhos. Eu sei por experiência própria que, na verdade, participar de um processo seletivo é muito doloroso. É ruim demais ouvir e receber alguns nãos. Eu recebi bastante, tá? Só que você aprende com cada processo seletivo. Então, se der medo, se joga a si mesmo. Você vai ver que vai valer a pena. Tenho medo de não ser suficiente e de não dar conta das demandas. E a verdade é que a gente não é suficiente mesmo. Nem se a gente fosse sênior, a gente seria suficiente. E é por isso que as empresas precisam de times. Quando a gente está estudando programação, a gente não tem noção de que numa primeira oportunidade, numa primeira vaga, a gente não precisa dominar 100% das ferramentas que existem, 100% das linguagens que existem. Isso nem é possível, tá? Tem muita coisa por aí. Se for falar de biblioteca de JavaScript, então o framework de JavaScript, e a gente nem dá conta. Mas uma coisa é verdade, a gente precisa estar aberta e flexível para aprender. E assim, em time, a gente vai muito mais longe. E como eu falei antes, as empresas estão entendendo que precisam formar pessoas em início de carreira. Elas precisam absorver esses talentos e reter esses talentos. Eu mesma, a minha primeira vaga na ThoughtWorks foi pelo TWU, que é a ThoughtWorks University. Outra coisa bastante bacana de falar é que essas empresas focam esses programas para pessoas ingressantes na tecnologia, elas focam em diversidade. Eu sei, é bem verdade que quando a gente entra num projeto, a gente quer dar um gás, quer entregar resultado, bate até uma ansiedade para isso. Mas, se eu pudesse te dar um conselho,
é que você foque em aprender os processos gerenciais. O que eu quero dizer com isso? A gente tem ali algumas cerimônias de metodologia ágil. Então tenta entender como que é feito para a criação de uma tarefinha, né, da task que a gente pega enquanto pessoa desenvolvedora. Tenta entender também como que é o fluxo da pessoa usuária. Troca uma ideia ali com a UX, com a pessoa, né, UI do seu time. Além disso, como que é feito, como que são as regras de negócio? E por fim, se intere também sobre as estratégias de qualidade do seu time, do seu produto e como que é feito o caminho para a produção, ou seja, como que é feito o gerenciamento das branches, como que você tem melhores práticas de mandar um commit, como que é feita a revisão do seu código, tem code review, não tem code review. Então, esse caminho para levar o seu código para a produção é muito importante você entender também. E se você mergulha um pouco mais nesse lado do trabalho, respirando fundo, você vai conseguir agregar muito para o seu time. E ali com a experiência no dia a dia de projeto, com a mão no código, você vai também entendendo a codebase, né, que é o código ali do projeto que você está mexendo. Tenho medo de compartilhar o pouco que eu sei e ser zombada. Primeira coisa é que esse medo é real. Eu mesma morro de medo quando eu penso que pessoas mais experientes de mercado podem estar assistindo meu conteúdo exatamente nessa hora. Chega a me dar um friozinho na barriga. E aí só passa pela minha cabeça os julgamentos que podem acontecer. Mas eu também lembro que pessoas iniciantes que estão ali estudando programação para começar na sua carreira como devs, elas estão precisando desse apoio, estão precisando do tipo de conteúdo que eu faço. Então, eu mergulho nisso, eu me apoio nisso e eu penso, não tem nada que eu saiba tão pouco que eu não possa compartilhar. Além do mais, quando eu vou criar algum conteúdo técnico, quando eu vou dar aula de programação para pessoas iniciantes ou crio algum tutorial, eu preciso estudar bastante. Então, com certeza, sempre rola uma troca. É por isso que eu te falo, se você está com medo de começar a produzir conteúdo, encara esse medo, se joga, porque você vai aprender muito com o processo. Eu, pelo menos, estou aprendendo bastante. Nesse iniciozinho de carreira, eu não posso mentir para você. As coisas não são fáceis. Todo dia é um super desafio, principalmente se você faz parte de grupos subrepresentados no mercado de tecnologia ou se você veio de uma área completamente diferente. Mas eu não passo por esses desafios sozinha e você também não precisa passar. Por isso, para finalizar aqui esse vídeo, eu vou deixar 3 coisas que eu faço e que podem ajudar você também nessa jornada. Primeiro, peça ajuda. Não passe por isso sozinha, faça parte de comunidades, de pessoas que fazem parte dos mesmos grupos que você. Além disso, faça pair programming, sei lá, me manda um ADM, só não passa por isso sozinha. Segundo, faça terapia. Sim, procure uma ajuda profissional, porque migrar de carreira é um ato tão revolucionário que coloca a gente pelo avesso. Principalmente nesse momento, né, de contexto de pandemia que a gente está vivendo. Então, toda ajuda é muito válida. Por fim, eu aproveito para deixar um recadinho do coração. Os erros na tela não dizem nada sobre você. Aliás, eles dizem que você está tentando coisa nova. Então, continue errando. Tá super normal e natural errar nesse ambiente controlado que é o começo de carreira. Erre mais e tenha paciência para resolver tudinho. Eu tenho certeza que você vai aprender com esse processo. Eu tô aprendendo muito. E se der medo, vai com medo mesmo. Vamos juntas! Tenta colocar em prática as dicas que eu dei aqui nesse vídeo e deixa o seu comentário aqui me contando sobre como está sendo para você esse processo de migração de carreira para tecnologia. No mais, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal e também compartilha. Vai que isso ajuda alguém. Eu te vejo no próximo vídeo. Era só pra falar aquilo, eu fui inventei o resto.